chamo Marcos Manuel da Silva, sou casado com Nadeusa Feitosa da Silva, tenho 2 filhos, Marcos Felipe e Amanda Feitosa. Eu sou irmã Nininha, eu estou com 67 anos, faz 50 anos que eu me batizei, graças a Deus, estou feliz. Meu nome é Abel. Sou Marlene, a gente está na igreja desde 80, se batizou no ano de 80 também e foi muito bom. A minha história na Igreja Adventista de Coab 1 começou quando eu, membro da Igreja Central, a primeira igreja ali, ao lado do Colégio Adventista, vim morar aqui no Coab 1. E nessa morada de Coab 1, nós encontramos aqui a Igreja Adventista. E eu, com muita alegria, me transferi da Igreja Central, de lá de baixo para aqui. E aqui militamos por vários anos. Como era a igreja em 83? Onde era? Começou aqui, onde é a casa de Ginu, aí depois ele vendeu para Gilson. A gente não conhecia Gilson, aí ele apareceu aqui para comprar a casa, aí foi quando ele conheceu a gente. Os primeiros vizinhos que ele conheceu foi a gente. Aí a gente fez amizade, foi muito bom. Aí daí ele convidou a gente, aí foi ter a conferência de Maria Galvão, aí ele convidou a gente para participar. Foi muito bom, a conferência tinha muita gente, era muito animado, sabe? Eu comecei na igreja de Pesqueira, depois vim para aqui para a Central, depois vim para a Coab 1. Na Coab 1 era a garagem, perto da casa da irmã Diana, que era o pastor Gilson, que hoje é pastor. Nesse tempo a gente era muito feliz, muito contente, a igreja era muito alegre e tinha bastante irmãos na igreja. Essa igreja de Coab 1, cumprindo a missão de Cristo no início, nós desenvolvemos projetos missionários. Nós tínhamos aqui um grupo do J. Existiam vários irmãos, João Luiz, José Bispo, vários irmãos com o nome começando com a letra J, que formavam esse grupo. E todos os sábados eles saíam na distribuição de folhetos, na visita nos lares, não é? E a igreja foi exatamente crescendo por conta do trabalho ativo e com muita afinidade da igreja por parte desses irmãos. Nós tínhamos sempre esse fervor de sairmos aos sábados à tarde para fazer a evangelização, né? Momentos de evangelização em público, nas casas, nos lares, cumprindo realmente a missão da igreja. Hoje nós temos a saudade desses irmãos que tão esforçadamente faziam esse trabalho, o grupo do J, né? Muitos já estão apenas na nossa lembrança. De formas que essa igreja nunca parou com a missão de levar o Evangelho, cumprindo aquilo que Jesus disse, ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Todos os sábados à tarde, 2 horas da tarde, nós saímos para fazer trabalho missionário. Que chovesse, que fizesse sol, a gente saía para fazer o trabalho missionário. E nós íamos para longe, até para a Lagoa a gente ia fazer trabalho missionário. Muitos cantos a gente ia fazer. E teve muitos resultados? E graças a Deus. Muitos resultados. Essas igrejas que tem aqui perto da Coab 1, que fazem parte do nosso distrito ou não, saíram do trabalho de vocês, correto? Muitos trabalhos da gente saíram, graças a Deus. O pessoal fala que não evangelismo, mas para distribuir folheto e tudo mais, saía com frequência nos sábados à tarde. Vocês lembram como eram essas programações? Era eu, Gilson, Valéria, Uriel. eu era o responsável por passar slide lá na frente, né? Um trabalho muito gostoso. Era muito animado, era muito bom. Muita gente se batizaram na época da gente. A gente tinha uns vizinhos aqui, que era João Luiz e Maria. Tinha ela, os filhos dela já, eles também se batizaram. Vocês se lembram que a nossa igreja, as cadeirinhas, eram as cadeirinhas do cinema de Arcanjo. E nós éramos muito felizes naquelas cadeirinhas, viu? Há poucos anos atrás eu tinha bem os bancos, mas antes eram as cadeirinhas do cinema, viu? E até eu já fui até o cinema, no cinema, uma vez na vida eu fui e me sentei nessas cadeirinhas do cinema, então elas vieram para a igreja. E depois vieram para a igreja. E serviu para alcançar tantas pessoas, né, irmã? E essas cadeirinhas serviu para adoração a Deus. E, se eu não me engano, mudou só em 2010 ou foi 11, né? Foi mais ou menos isso, que foi o irmão Valdemar quem fez os nossos bancos da igreja. Foi. O evangelismo na época, o pessoal, para oferecer estudo bíblico, para alcançar novas pessoas, como funcionava na época?
Era Gilson com a turminha, né? Uhum. Adão também andava junto. Era Justo Bernoni Hernani. e às vezes Geraldo Domingo, né? É. Teve as filhas de Holanda também, As participaram. filhas de Holanda também, Yolanda também. Por que foi que saiu da garagem do pastor Gilson e mudou? Porque era pequena, já estava muita gente, então tinha que ser uma igreja maior. Aí a gente foi para a Coab 1. Aí expandiu, né? Expandiu muito. E graças a Deus, da Coab 1 hoje tem muitas igrejas aqui na Coab. A senhora lembra, na organização da igreja, a senhora tinha algum papel? A senhora foi secretária? Sempre fui Dorcas e diaconisa. Dorcas Diaconisa. E professor do Jardim da Infância também, dos primários. Inclusive foi a minha Sempre fui. professora. Sempre fui. E gostei muito e sinto muita saudade dos meninos que eu era professor dos primários. A senhora passou quantos anos, mais ou menos, sendo professora das crianças? Primário, 22 anos. Pode falar de como foram os primeiros anos da igreja? Os primeiros anos da igreja, o primeiro aniversário foi muito bom da igreja. Foi lá, era atrás, sempre foi lá atrás. O primeiro, segundo, terceiro aniversário foi lá atrás. E as pessoas pioneiras, era Marcos, Moisés, Nonoca, o Elden, o Elmi, Elias. Esses são minhas filhas, Sandrinha e Soraya. Sempre frequentaram a igreja desde pequenas, na igreja lá atrás. E até hoje, graças a Deus, estão na igreja, essas pessoas. Escola Sabatina, ancianato, diaconato, tudo isso. Certo. Na Escola Sabatina, que é considerado o coração da igreja, nós tivemos no início a professora Genésia Nery, hoje mãe do professor muito preparado lá no MASP. Tivemos também a esposa do irmão Bernoni, Maria de Jesus, a própria Suzete. Estas pessoas foram diretoras de escola sabatina que nós tivemos nesse período, logo no início, aqui da igreja. Você pode falar um pouco do conjunto? Sim, e teve muitos conjuntos. O primeiro conjunto que teve na igreja na Coab 1 foi o conjunto Primavera. Era um conjuntinho, quem era a diretora Neguinha e Fabinho. Hoje mora aqui, Fabinho e Neguinha não mora. Eles eram o diretor do conjunto da Coab 1, da Primavera, o nome do conjunto. A senhora lembra a primeira formação? Quem eram as pessoas que faziam parte? Do conjunto? Sim. Me lembro, era Sandrinha, Soraya, Cleiciane, Cleuceni, Gleudinho, Steve Clay, esses daí. Tivemos anciões, quando a igreja organizou-se, o vosso servo, ele foi ordenado como ancião. Festa maravilhosa, eu ainda solteiro, não era casado, fui ordenado ancião. Alguns tentaram questionar, mas Deus foi tão favorável na minha vida que me deu essa oportunidade. E até hoje eu guardo, eu honro esse chamado de Deus, eu honro essa escolha que foi feita aí na igreja como ancião da igreja. De formas que a igreja ela tem avançado e avançará mais ainda, não é? Porque hoje, na atualidade, nós temos bons líderes que têm feito com que essa igreja possa avançar, possa cumprir com a sua missão aqui na terra. No momento que a igreja deixa de ser aqui na garagem dele e passa a ser lá embaixo. Vocês lembram como foi essa transição, como foi essa história? Assim, a igreja começou no fundo dessa casa, de Ginu. E era uma garagem, né? Aí depois, passou um tempo, eu não lembro assim quanto tempo. Eu só sei que depois arrumaram esse terreno, que é a igreja agora. Mas aí a escolinha, a igrejinha, a gente participava aqui. E depois, a escolinha das crianças era na minha casa. A gente ainda não tinha aceitado. No tempo que eu era da DOCA, Sandra era diretora, já fui diretora da DOCA também, com a irmã Carminha, com muitas irmãs da igreja. E nós hoje estamos muito felizes que hoje estamos, o departamento da DOCA é Sônia hoje. A ata de 81, que eu encontrei, diz que a escola sabatina acontecia na casa do casal de interessados, aí tem o nome de vocês. Era aqui que A acontecia. professora era a irmã Genésia. No meio da animação, a gente se interessou-se a se batizar, né? Gostaria de, nesse momento, deixar uma mensagem para os atuais e para os futuros líderes.
Há um texto na Bíblia que diz assim: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, geração vem, geração vai, mas a Igreja de Deus precisa continuar unida, focada. E eu quero aqui me dirigir à atual direção, que sempre faça o seu melhor. E aqueles que futuramente assumirão a direção dessa igreja, que continue fazendo o seu melhor, porque essa obra precisa permanecer até Jesus voltar, e assim juntos nós todos nos alegraremos na presença do Senhor por receber o convite do Senhor em nos dizer: vinde bendito de meu Pai e entrai no reino que vos está preparado desde a fundação. Então, que Deus abençoe a liderança atual e os futuros líderes, que nós continuemos focados na missão, porque essa é a igreja remanescente de Deus. Este é o povo, esta é a igreja. Todo começo é difícil. Quando se iniciou a igreja aqui na Coab 1, nós não tínhamos, evidentemente, essa igreja bonita que hoje vocês têm. Como falei, todo começo é difícil. Nós tínhamos aqui uma pequena igreja que funcionava, onde hoje é a sala das crianças. Nós não tínhamos nem sequer muros. O muro era feito de estacas com arames farpados. Mas os anos foram se passando e a igreja foi evoluindo. Juntou-se a nós outros membros, como o irmão Bernoni, o irmão João Luiz, o pastor hoje, pastor Gilson, e a igreja foi tomando uma proporção diferente até chegarmos aonde é hoje a igreja. E lá foi construído ou quando vocês chegaram já estava construído? Quando a igreja foi para lá já tinha aquele galpão? Não, foi construindo. Tem gente de fora, assim, irmão lá de Santo Antônio, irmão Quirino, foi quem começou também. O avô de Anderson. É. A partir de qual aniversário que foi inaugurada a igreja que a gente vai hoje? Do 6º aniversário, viu? A senhora lembra como foi? Porque a igreja, pelo que eu vi na foto, a igreja não tinha reboco ainda. Não, a igreja o piso era duro, o piso de barro, as cadeirinhas do cinema, que todo mundo se lembra dessas cadeirinhas. Pronto, e era assim, mas era uma igreja muito animada. Graças a Deus, sempre foi muito animada. Muitos conjuntos frequentaram a nossa igreja. Teve o Primavera, teve o Prisma, Agnes, que hoje a gente tem, sabe, o Prisminha, tudo. Era um conjunto muito bom. E frequentava muito com a Adriana. A Adriana era uma pessoa que fazia muita parte da nossa igreja. E eu gostaria de fazer um esclarecimento aqui, talvez nenhum de vocês saibam, mas todos essas colunas que hoje sustentam esse edifício, o vosso servo teve a alegria de cavá-los, todos eles. Foi onde se iniciou a construção dessa igreja, que evidentemente passaram por várias reformas para chegar nesta maravilha de igreja que vocês têm, o templo, falo igreja, o templo físico, para adorar o Senhor. De formas que para mim é uma alegria poder estar contribuindo um pouco daquilo que eu vivi como membro da Igreja Central. Hoje sou membro de uma igreja, de um grupo lá no Frei Damião, que é filial dessa igreja maravilhosa, a Igreja do Cristo Sétimo Dia de Coab. E me alegro com vocês nestes dias de festas, por mais um ano que essa igreja está realizando para a glória e o louvor do nosso Deus. Com o apoio dos nossos irmãos que aqui se congregavam, o pastor Gilson, na época ele não era pastor, mas ele que conseguiu apoios, conseguiu recursos, ora lá da sede da nossa igreja, ora dos irmãos, os irmãos tornando-se voluntários para fazer o trabalho em mutirões, mas quando não dava para os irmãos fazerem mutirões, eram pagos. Nós tivemos aqui na construção um irmão Quirino que fez toda a estrutura da coberta da igreja nessas tesouras de madeira, não é? Ela não tinha esse forro como hoje nós temos. O irmão Quirino trabalhou aqui arduamente, quase apenas
como voluntário, mas a igreja disponibilizou alguns recursos para pagar. A igreja realmente não foi uma coisa fácil, não se teve assim recursos para se construir, para começar e terminar. Mas graças a Deus e à boa vontade dos irmãos que com seus recursos contribuíram, a igreja conseguiu erguer com essa estrutura que hoje nós temos. Quando a gente estava construindo a igrejinha aqui, na casa de Gilson, era no lateral, eu saía da cozinha, 5 metros de frente por 10 de comprimento. E a gente, quando estava construindo ali, a gente estava fazendo o parapeito da frentezinha da igreja, né? Sim. A gente estava construindo mais ou menos, estava numa fiadinha assim de meio metro de altura assim. Ou mais, né? Aí aquilo virou ali por cima de Bernardo, de Justo, aí a gente ficou se batendo pelo chão, se procurando um canto para morrer. Pá, 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 pá. Aí quando tornou todo mundo, né? O que foi aquilo? A frentezinha da igreja desabou em cima de nós. Mas rapaz, aquela foi uma graça. Foi divertido pra morte mesmo. A coisa mais feliz do mundo é a gente saber que estamos juntos de Jesus. É muito importante aquelas pessoas que participaram no futuro da nossa igreja e hoje estão também, no presente também. Essas pessoas nunca deixam a igreja, porque a igreja é a coisa melhor que existe, principalmente no sábado. Vão para a igreja para você ver como no futuro vocês vão ouvir, vão ver como é as coisas da igreja no futuro e no presente de hoje, viu? Pronto, para finalizar, eu gostaria que, se vocês pudessem, vocês deixassem uma mensagem para o pessoal mais jovem que está na igreja, que está entrando hoje ou que conheceu agora a igreja. O que eu deixo para as pessoas é que eles sejam fortes. Nós temos que ser fortes, ser fiel a Deus e permanecer, né, nos caminhos do Senhor. Porque não existe outro caminho. Só esse mesmo. Deus é maravilhoso. E a gente sabe que Ele está em todo momento na nossa vida. O que eu tenho para dizer para todos, principalmente os jovens, que se envolvam no trabalho do Evangelho, no trabalho de Deus, né? Que pelo menos é um caminho que leva ao futuro, né? E se for enfrentar o que o mundo oferece aí, onde existe a maior desvantagem, né? A igreja seguia a Deus, está arrumando novas amizades, a amizade sadia, né? E assim é o que eu tenho para dizer, né?